Quero agradecer essa equipe maravilhosa que nos conduziu em louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Algumas semanas atrás, o pastor Jay compartilhou uma mensagem conosco, chamado Valores. Alguém lembra? Quem estava aqui? Quem assistiu online? Valores. Essa mensagem é uma mensagem importante. Ele falou sobre o fato de que cada ser humano que vive nessa terra tem valor. Independentemente de quem você é, como você é, aonde você está, você tem um valor intrínseco, um valor inerente. Isso significa que só por ser um ser humano, você já tem um valor intrínseco. Antes que você fez qualquer coisa nessa vida, qualquer conquista, qualquer vitória, qualquer coisa, qualquer ato de bondade, você já tinha um valor especial e importante nos olhos de Deus. Ou seja, nenhum ser humano recebe o seu valor de um outro ser humano, dos outros homens. Nenhum outro ser humano recebe o seu valor de um governo, de uma sociedade, de uma cultura. O valor do homem não é definido por sociedade, não é definido por uma cultura. O valor do homem não é definido por filosofia ou ideologias predominantes no momento. Na verdade, não é nem definido por sexo, classe social, posição de autoridade, status, poder aquisitivo, sucesso. Nada disso define o valor verdadeiro do ser humano. O valor do ser humano também não é definido por nacionalidade. Ou seja, uma vida de um homem não é mais importante, não é mais valioso do que um outro, baseado em quem é a sua família, da onde ele vem, aonde é que ele mora, qual país que ele mora. O fato é que nada e ninguém neste mundo pode definir o seu valor. Mas o fato também é que este mundo tenta fazer isso. Este mundo tenta definir o valor do ser humano. Este mundo tenta impor esse valor sobre a sociedade, sobre a mente das pessoas. E eles usam uma medida para definir o valor do ser humano por diversos parâmetros. Parâmetros que eles mesmos inventaram, eles mesmos colocaram, estabeleceram por suas ideologias e filosofias. E qual é o perigo nisso? Qual é o perigo de uma sociedade estabelecer os parâmetros para medir o valor de um ser humano baseado nas suas próprias ideias, filosofias e ideologias? O perigo é que o valor do ser humano, então, está em risco, porque esses parâmetros podem mudar. Esses parâmetros que medem o valor do ser humano pode mudar com quem entra na autoridade. Pode mudar com ideologias novas que infiltram as sociedades. Este é o grande problema. Quando o valor do homem ou um grupo de pessoas é mudado e então diminuído ou até retirado diante da sociedade, naturalmente os seus direitos mais básicos também estão em risco. Porque o valor do ser humano é diretamente ligado com os direitos mais básicos, os direitos humanos. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que o valor do homem vem de algo que transcende qualquer governo, transcende qualquer cultura, qualquer sociedade. Se você é um cristão, você precisa entender isso. Que o que nós cremos biblicamente é que o nosso valor vem de algo além deste mundo, além das coisas terrenas. O valor do ser humano vem do próprio Deus e somente de Deus. Como vimos já em Gênesis capítulo 1, versículo 27.
A palavra de Deus fala: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso quer dizer que a vida de cada humano é igualmente valioso, porque cada um foi criado na mesma imagem do mesmo Deus, o único Deus verdadeiro. E este é um fato que nós acreditamos como cristãos. Pelo simples fato de que o homem compartilha certas qualidades e atributos com o seu Criador, ele naturalmente e automaticamente tem valor e dignidade, todos. Em Gênesis capítulo 9, versículo 6, numa conversa entre Deus e Noé, ele deixa muito claro para Noé que a razão principal pelo qual ele não permite homicídio é justamente porque o homem foi criado na imagem dele. Gênesis 9, versículo 6, Deus fala: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Você entende o que Deus está falando aqui nesse texto? Eu não posso simplesmente decidir um dia que eu quero ir lá e tirar a vida do meu próximo, a vida de uma pessoa inocente. Eu não tenho esse direito. Por quê? Porque independentemente de quem é aquela pessoa, essa pessoa também foi criado na imagem de Deus, igual ou da mesma forma que eu fui criado na imagem de Deus. Deus está falando: porque você foi criado na imagem de Deus, você tem valor e automaticamente então tem um direito irrevogável à vida, independentemente aonde você estiver, aonde você mora na face dessa terra. Deixa eu repetir isso. Pelo fato de que o homem é criado na imagem de Deus, ele tem valor, e automaticamente ele tem um direito irrevogável à vida, independentemente aonde ele estiver na face dessa terra, incluindo dentro do ventre da sua mãe. A pessoa que tem valor dado por Deus automaticamente tem valor irrevogável à vida, e sim, até dentro do ventre da sua mãe. Mas infelizmente, em muitas partes do mundo hoje, esses parâmetros em relação a quando um ser humano recebe este valor, e então os direitos humanos, tem sido drasticamente alterado e mudado. Como eu falei, hoje os homens se acham no direito de definir não somente quem tem valor, mas quando a pessoa hoje tem valor e então recebe os seus direitos mais básicos da humanidade. Governantes e autoridades em diversos países, sim, influenciados por certas ideologias, têm decidido que eles têm o direito de determinar de que aqueles que estão dentro do ventre da sua mãe não têm um valor suficiente para receber o direito mais básico, isso é o direito à vida. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando. Em abril de 2003, ou de 2016, dia 3 de abril de 2016, uma mulher chamada Hillary Clinton, ela estava se candidatando para ser presidente dos Estados Unidos. E nesse dia ela foi entrevistada por uma das maiores canais de notícias nos Estados Unidos. E o rapaz entrevistando ela, ele quer saber qual é a posição dela em relação ao aborto. Qual a visão dela em relação ao aborto? E você vai ver no vídeo aqui que eu vou mostrar, ele quer saber dela quando então que o ser humano recebe os direitos humanos. Olha a resposta aqui.
years. When or if does an unborn child have constitutional rights? Well, under our laws currently, that is not something that exists. The unborn person doesn't have constitutional rights. Então aqui estamos falando de uma das pessoas mais influentes lá nos Estados Unidos, politicamente falando, na cultura também e ao redor do mundo. Você entendeu a mentalidade dela ao falar isso? O que ela está falando é que os direitos básicos que refletem o valor de uma pessoa ainda não nascido, simplesmente não existem. Seus direitos não existem porque não estão escritos na Constituição do país dela. Agora, claro que ela tem um mau entendimento da Constituição nesse aspecto, mas isso é para outra discussão. Deixa eu repetir isso. Para ela, uma criança, um ser humano dentro do ventre da mãe não tem direitos, porque não está escrito na lei. Então, através dessa mentalidade, como na mente dela, o ser humano dentro do ventre não tem direitos, quer dizer, não tem valor, e se não tem direitos, então, na verdade, pode fazer o que quiser com essa pessoa, porque não tem direitos. E através dessa mentalidade, ela se torna, ou tem se tornado, uma das maiores ativistas nos Estados Unidos e também ao redor do mundo. Ela faz viagens para diversos países tentando comunicar e persuadir líderes de outros países a mudar as suas leis em relação ao aborto para legalizar. Porque para ela, o que define, o que é a autoridade supremo, aquilo que concede valor verdadeiro e direitos à humanidade, são as leis, são os homens, os governos. Infelizmente, ela não é a única. Tem muitas e muitas pessoas hoje que pensam da mesma forma, incluindo pessoas que se chamam de cristãos, dentro de igrejas evangélicas. Mas o fato é que eu não estou preocupado com aquilo que ela pensa. Eu não estou preocupado com o que os políticos pensam e falam sobre isso. Estou nem aí com o que a sociedade hoje em dia fala sobre este assunto. Eu estou preocupado com aquilo que o meu Deus fala. O que eu quero saber é isso. Então eu não estou nem aí com o que um professor numa universidade fala. O que um ator na televisão, uma atriz, um artista, um atleta, um influencer no YouTube, eu não estou nem aí com o que eles falam sobre esse assunto. Eu quero saber o que o meu Deus pensa sobre isso. Como cristãos, nós acreditamos que independentemente de qualquer lei ou qualquer coisa que a sociedade estabelece, o nosso Deus é quem concede o valor desde o ventre das nossas mães. Jó capítulo 31, versículo 15. Ao falar sobre justiça, ao falar sobre como tratar cada pessoa com dignidade e justiça, o Jó fala: aquele que me fez no ventre materno, não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? O Jó está falando pelo simples fato que eu fui criado pelo mesmo Deus, todos nós fomos formados no ventre das nossas mães da mesma forma. Eu devo tratar o meu próximo com dignidade e respeito, porque ele merece isso. Agora, alguns vão ter os seus argumentos. Alguns vão dizer, mas um embrião não é um ser vivo. Eles vão dizer para você ou para nós, que no estágio inicial da gravidez, um embrião é apenas um aglomerado de células.
Bem no início da gravidez, para eles, não é um ser vivo, é apenas um conjunto de células. Eles falam até a 5ª semana da gravidez, não tem nem batido cardíaco, não é vida. Então, se não é vida, se não é um ser vivo, não tem problema interromper a gravidez. E uma coisa que eu quero, antes de continuar, alertar você, é de prestar atenção na linguagem que é usado muitas vezes nesses argumentos. Muitas vezes nesses argumentos as pessoas evitam de usar palavras como pessoa, como bebê, como ser humano, como ser vivo. E preferem usar outras palavras como fetus, embrião, zigoto, ou até nascituro, como a gente viu aqui na legenda. Essas palavras sim são científicas, não estou falando que são palavras erradas. Mas ao sempre referir às pessoas, seres humanos dentro do ventre, com essas palavras técnicas e científicas, isso tira a humanidade. E então talvez ajuda a apaziguar a consciência das pessoas que estão considerando a fazer ou realizar um aborto. Mas olha só uma coisa interessante, que um pediatra e genetista, um homem francês, Jérôme Lejeune. Antes de eu mostrar para você o que ele fala, eu quero te dar um pouquinho de uma informação específica sobre ele. Este homem foi o homem que descobriu a causa da síndrome de Down. Ou seja, é um cara extremamente respeitado como médico, como pediatra e geneticista. Olha o que ele fala, vai estar aqui no telão. Se um óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se um ser humano, pois nada é acrescentado a ele. De fato, após o instante da concepção, não existe nenhuma mudança de caráter ontológico, nenhum momento definidor, no qual um não humano passaria ao estágio de ser humano. O que há são apenas estágios de desenvolvimento de um ser que é plenamente humano desde o seu início. Quero repetir essa última frase. Um ser é plenamente humano desde o seu início. Então, para a pessoa que fala, não, é apenas um conjunto de células, eu pergunto, tá bom, quando é que esse conjunto de células na sua mente se torna, então, venha se tornar um ser humano? Mostra para mim uma semana. É na 2ª semana? É na 3ª? É na 8ª? Quando? O fato é que cientificamente não existe esse momento definidor de quando se torna um ser humano. Por quê? Porque é a partir do momento da concepção. Então, para quem tenta se justificar falando é apenas um aglomerado de células, não. Cientificamente é um ser vivo. Jó, capítulo 38, versículo 4. Um amigo de Jó, lá no final desse livro, ele fala, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, o Todo-Poderoso dá vida no exato momento da concepção. E como é Ele que dá a vida, aquela vida já possui a imagem de Deus. Então já possui um valor intrínseco. E assim merece os seus direitos. Uma outra coisa para entender é que antes da concepção, antes que Deus faz o ser humano dentro do ventre da mãe, Ele já conhece
aquela criatura que está prestes a ser formado. E ele já tem um desejo, uma vontade e um propósito para aquela vida ainda nem formado. Nós aprendemos isso daquilo que Deus fala para o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, antes de ser um aglomerado de células, antes de ser um conjunto apenas de células, antes de eu formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Agora, todos nós não somos designados profetas para as nações, mas o princípio continua o mesmo. Antes que fomos formados, Deus já sabia o nosso nome, e Ele já tinha um plano para nós. E é a mesma coisa com todo ser humano a partir da concepção. Ou seja, esse conjunto de células não é um produto, um processo evolutivo aleatório. Não. É um ser vivo, valioso, conhecido e amado pelo seu Criador. O rei Davi, ele queria que a gente entendesse essa dinâmica. Essa ideia de que Deus, ele é soberano, ele é onisciente, ele é o Criador de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele nos conhece hoje, Ele sabe o que nós vamos fazer amanhã, Ele lembra daquilo que fizemos 2 meses atrás, e Ele nos conheceu até dentro do ventre, porque foi Ele que nos criou. Olha, Salmos 139, vocês já sabiam que eu ia ler esse salmo, né? Salmo 139, versículos 13 a 16. Salmo 139, versículo 13. Ele fala: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas na terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Volta no versículo 13, se puder colocar no telão de novo, versículo 13. Ele fala: Tu criaste o íntimo do meu ser. O íntimo do meu ser. Essa palavra íntimo, essas palavras íntimo do meu ser, na língua hebraico, é a palavra kilha. E na sua definição literal significa o rim, um órgão físico. Mas eles usavam essa palavra em vários outros contextos para falar sobre a fonte de emoções e afeto, a sede das emoções e do afeto. Ou seja, falando daquilo que reflete a imagem de Deus. Ele está dizendo: no ventre, o Senhor já me deu aquilo que reflete a sua imagem. Então eu pergunto, quando que o Davi recebeu o seu valor como ser humano? Somente no momento que ele nasce? Somente no momento que ele sai do ventre da mãe dele? É claro que não, seria ridículo você tirar isso do texto que ele escreve. Não, no momento da concepção, quando a vida foi criada no ventre, ele já possuía a imagem de Deus, e então um valor intrínseco e também um direito à vida. Agora eu penso sobre a ousadia e a arrogância dos homens hoje, que acham que têm o direito de pegar algo que Deus criou, e achar que não tem um problema, ou até é certo
exterminar e arrancar um ser vivo e inocente, feito por Deus de forma especial e admirável do ventre da mãe. Isso é absolutamente inconcebível. Pensar que um ser humano se acha no direito de fazer isso com aquilo que Deus criou. Mas eu penso, será que Deus leva isso a sério? E aí, qual é a reação de Deus ao ver essas atrocidades sendo cometidas na terra todos os dias? Em Amós capítulo 1, nós vemos um profeta de Deus que foi dado a missão para declarar juízo e julgamento para as nações ao redor de Israel. Ele declarava o coração de Deus, a ira de Deus em relação a tudo que essas nações fizeram contra o povo de Deus. Amós 1, versículo 13. Uma das declarações de juízo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Você vê o que Deus está falando? O castigo, o juízo, eu não vou anular, porque para a sua própria vantagem, seu próprio benefício, para obter o que você deseja, você estava disposto a rasgar o ventre das mulheres grávidas e matar aquilo que era inocente, os seres humanos inocentes no ventre. Por quê? Porque você queria ampliar as suas fronteiras. Porque você queria que aquela geração dentro do ventre um dia não crescesse e unisse contra você e guerreasse contra você. Então, para se proteger, você achou certo a cometer essa atrocidade. Na verdade, o que vemos hoje em muitos países não é tão diferente. O que nós vemos hoje também são mulheres e homens, em alguns casos, pressionando mulheres a abortar o seu filho ou filha para o seu próprio benefício e vantagem, para a sua própria conveniência. No Antigo Testamento nós vemos uma situação horrorosa. Nós vemos um momento em que o povo de Israel tinha ido tão longe de Deus, desviado tão longe dos caminhos de Deus, tinha abandonado o único Deus verdadeiro, que eles começaram a adorar outros deuses falsos. Um desses deuses era chamado Moloque. E como que as pessoas adoravam Moloque na época? Através da imoralidade sexual. Mas não só isso. O que eles acreditavam é que se você fizesse um sacrifício para Moloque, ele iria então assegurar prosperidade financeira e prosperidade para os seus futuros filhos. Só que tinha que fazer um sacrifício. Qual era esse sacrifício? Oferecer o seu primogênito para ser lançado no fogo. E o povo de Deus estava cometendo esses atos. Eles estavam dispostos a pegar os seus filhos e as suas filhas inocentes e lançar no fogo, porque eles queriam algo, para tirar vantagem, para poder ser beneficiado, para a vida deles ser melhor. O que nós vemos hoje não é, talvez, pessoas oferecendo os seus filhos e filhas no altar de Moloque, mas estamos vendo pessoas oferecendo os seus filhos e filhas no altar da conveniência, no altar do conforto, no altar eu não quero atrapalhar a minha carreira neste momento, no altar eu já tenho filhos pequenos e vai ser muito difícil.
No altar do, eu não quero ter uma dificuldade e sofrer de novo aquele cansaço que é ter um filho novo. Quantos hoje estão oferecendo os seus filhos e filhas inocentes no altar da conveniência? Existe um movimento hoje nesse país que está ganhando força, um movimento diabólico com o objetivo de normalizar, assassinar um bebê inocente dentro do ventre da mãe em qualquer momento, por qualquer motivo. Tem algumas divergências, alguns querem umas restrições, limitações, mas de qualquer forma tem um movimento que quer ter a escolha de fazer isso, mas não apenas normalizar. O objetivo não é apenas de fazer as pessoas aceitar, tá bom, não gosto, mas tá bom, vai. O objetivo é para fazer com que essa atrocidade pareça algo bom, algo justo, algo até compassivo, algo para ser celebrado. E usam táticas enganosas para influenciar e persuadir. Slogans, argumentos como aborto é só questão de justiça social, é só isso. Como assim você é contra justiça social? Aborto é uma questão da mulher ter o direito para tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Como assim? Você é contra isso? Você é contra a mulher? Você é contra os direitos de uma mulher? Então você é machista? Não, o aborto é só uma questão de direitos reprodutivos das mulheres. Não, é questão de saúde sexual, saúde reprodutiva. Enquanto o tempo todo estão ignorando a justiça para com um ser que é único e distinto e tem a sua própria DNA, e está vivo dentro do ventre da sua mãe. Cadê os direitos dos mais inocentes e vulneráveis da nossa sociedade? Será que sacrificamos o direito de algum para abrir uma brecha, um direito para uma pessoa então tirar a vida daquele pelo qual o direito está sendo retirado? E por causa desses movimentos, muitas pessoas, como eu falei, estão sendo influenciados. Muitos estão sendo persuadidos de aceitar isso. E acabar enxergando como algo bom. É bom, é certo. É digno de ser celebrado. Incluindo alguns cristãos. Sim, até aqueles que se chamam ou que declaram a pertencer a Cristo. Até essas pessoas têm sido enganadas pelas doutrinas de demônios. Porque eu só posso chegar nessa conclusão. Chegar ao ponto de ser cego, influenciado, persuadido por doutrinas de demônios, para chegar ao ponto de aceitar o assassino de um indivíduo, um ser vivo, conhecido e amado por Deus, feito na mesma imagem pelo qual você foi feito. Isaías 5:20, Deus ele fala: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Mas qual tem sido o resultado desse movimento todo? Porque é um movimento global. Qual tem sido o resultado desse movimento ao redor deste mundo?
De acordo com o Instituto Guttmacher, é um instituto, um dos mais respeitados, por ser um instituto que concentra muito em fazer pesquisas em relação a esse assunto. E montar estatísticas em relação ao aborto. Qual é o resultado desses movimentos? Aproximadamente, de acordo com essa instituição, aproximadamente 121 milhões de gestações indesejadas ocorreram a cada ano entre 2015 e 2019. 121 milhões. Dessas gestações indesejadas, 61% terminaram em aborto. Isso se traduz em 73 milhões de abortos por ano. Agora vamos fazer uma matemática só desses 4 anos. 73 milhões de bebês mortos dentro do ventre cada ano. Vezes 4. É quase 300 milhões de crianças inocentes assassinados dentro do ventre, globalmente falando, entre 2015 e 2019. Também de acordo com essa mesma instituição, as taxas de gravidez indesejada globalmente diminuíram nos últimos 30 anos. Mas a taxa do aborto aumentou durante esse mesmo período. Você entende o que está falando essa estatística? A quantidade de pessoas que se engravidaram sem querer e ficaram surpresos e talvez desesperados e confusos por diversos motivos, aquele número nos últimos 30 anos tem caído. Enquanto cai, o número de abortos sobe. O que isso quer dizer? Que existe milhões de pessoas que até planejaram a ficar grávida, até desejaram no início ter um filho, mas em algum momento da gravidez, simplesmente mudaram de ideia e decidiram acabar com a vida daquele filho ou filha. Eu quero mostrar uma foto para vocês. Esse aqui é uma foto desenhado, claro, mas que mostra um bebê, um ser vivo, amado e conhecido por Deus, de 8 semanas. A instituição Losier, que junta artigos e documentos de médicos e dos jornais de medicina, e fazem análises, fala, as reações fetais fornecem evidências de resposta à dor. O feto reage a estímulos nocivos com reações de evitação e respostas de estresse. Já com 8 semanas, o bebê exibe movimento reflexo durante procedimentos invasivos. Mais uma foto aqui para vocês ver. Aqui é um bebê no ventre da mãe com 12 semanas. Pequenininho, né? É provado cientificamente que na 12ª semana, a criança já começa a desenvolver a habilidade de sentir dor. Já vimos com 8 semanas as reações, a evitação de coisas que pensam que é uma ameaça, mas com 12 semanas é o início que começam a sentir dor. Uma revisão recente das evidências conclui que as objeções ao conceito de dor fetal são obsoletas. Obsoletas?
Letras. Ou seja, aqueles que falavam contra, não, isso não é verdade, hoje em dia, com a ciência, com a tecnologia, não existe mais. E com base na totalidade das evidências, o feto humano pode sentir dor quando é submetido a intervenções cirúrgicas, e analgésia direta deve ser fornecidas a ele. Olha só, para você ver como o consenso hoje dos médicos é que, sim, crianças nessa idade sentem dor. O padrão de cuidados médicos agora exige analgésia fetal direta e anestesia durante a cirurgia fetal, começando pelo menos em 15 semanas. Agora, sabendo de tudo isso, eu quero rapidamente informar você de 2 procedimentos de aborto, os mais comuns e mais utilizados nos Estados Unidos, onde o aborto é legal, por qualquer motivo. Graças ao nosso Deus, o ano passado a lei federal foi mudada e alguns estados hoje proibiram esse ato, mas em muitos outros estados ainda existe, ainda é legal. Olha só, no primeiro trimestre, isso vai até 10, 11 semanas, uma foto aqui para vocês verem, uma criança de 10 semanas, você já vê os olhos já se formando, a criança já tem os 5 dedos nas mãos e nos pés. O procedimento para exterminar esse ser vivo, mais comum, é com pílulas. São pílulas que usam uma combinação dos medicamentos mifepristona e misoprostol, que atuam juntos para esvaziar o útero, iniciando um processo semelhante ao de um aborto espontâneo. Basicamente, esse remédio bloqueia qualquer nutriente que vem da mãe para chegar no bebê. Então a criança, com o tempo, morre. É deixado para morrer, sem alimentos, sem nutrientes. E quando isso acontece, tem um fluxo de sangue muito maior, o corpo naturalmente, para poder expelir. E isso pode acontecer em qualquer lugar, a maioria das vezes acontece dentro de um vaso, num banheiro. Cadê a dignidade? Cadê o valor? Num site comum, bem famoso, que está propagando essas pílulas, ou seja, uma instituição que está tentando fazer com que esse remédio chegue na maior quantidade de países possível. Olha o que eles falam no final da página. Eles mesmos, com um tom de alegria. Literalmente, o aborto com pílulas coloca o poder nas mãos das mulheres e lhes dá controle sobre seus próprios corpos e escolhas reprodutivas. Sim, as pílulas dão o poder, coloca o poder nas mãos das mães para matar o seu filho ou sua filha sem repercussões legais. Algo para ser celebrado na mente de muitos. Segundo procedimento mais comum, acontece a partir de 12 semanas, porque a pílula não funciona tão bem quando já tem 12 semanas ou mais. Na verdade, acontece no segundo trimestre, entre 12 semanas e 24 semanas lá nos Estados Unidos, tá? Aqui é a foto de um bebê com 20 semanas. Este é um aborto cirúrgico. Como que funciona? 24 a 48 horas antes do procedimento, a mulher, ela é dada um produto que é inserido no colo do útero
esse produto funciona para dilatar o colo do útero. Depois desse tempo, ela volta para a clínica e lá é inserido um catéter de sucção. E a função desse catéter de sucção é para retirar todo o líquido amniótico em volta do bebê. Esse é o primeiro. E quando aquilo está totalmente vazio, o médico então, o abortionist, ele então pega forceps de metal, que são mais ou menos 30 a 35 centímetros. Na ponta, na garra, tem vários dentes. É um instrumento feito para agarrar e não soltar mais. Como o bebê naquele momento já tem mais ou menos esse tamanho, ele é grande demais para ser aspirado por completo pelo catéter. Então o médico ele tem que pegar o forceps e pouco a pouco desmembrar o bebê dentro do ventre. E assim ele consegue pedaço por pedaço retirar. E assim finalizar o aborto. Eu vou mostrar um vídeo e eu dou um alerta para você. São cenas fortes. São ilustradas. As cenas são ilustradas. Mas mesmo assim, é forte. Se você prefere não olhar, fica à vontade. Se você é pai que tem filhos e você quiser remover ou esconder os olhos. Por que eu vou mostrar isso? Porque tem muitas pessoas que são ignorantes ao que está acontecendo, literalmente milhões e milhões de vezes ao redor deste mundo. Porque é propagado como um simples procedimento médico, fácil e seguro. Assista o vídeo aqui, eu vou falar um pouco enquanto isso. Você vê aqui o momento em que é retirado o produto. Que ajuda a dilatar o colo do útero. E usa dilatores para ajudar. E aqui é o catéter de sucção. Assim ele remove todo o líquido em volta do bebê. Mas como disse, como o bebê é grande demais, ele não entra no catéter. Então o médico pega os forceps. E esse rapaz fala, o ex-médico, ele fala que quando chega na parte da cabeça, como é maior do que qualquer outro corpo, ele não consegue retirar tudo inteiro. Então tem que literalmente esmagar e retirar por pedaços. Ele fala que o médico, ele sabe quando ele conseguiu esmagar e quebrar a cabeça, porque sai um líquido branco do colo do útero. Isso é o cérebro da criança. Aí ele tenta colocar os pedaços, os membros, tudo de volta para ver se ele não, sem querer, deixou um pedaço dentro do ventre. E se tiver, ele usa aquele outro instrumento para raspar a parede do útero e retirar tudo. Tudo isso depois de reconhecer cientificamente que nessa idade,
As crianças sentem dor. Através desses procedimentos, nos Estados Unidos, nos últimos 50 anos, mais de 63 milhões de crianças foram abortados. Quantos gritos silenciosos. Deixado para morrer, desmembrado, sem ninguém, nem uma pessoa lá para defender aquele que é mais vulnerável da nossa sociedade. Meus irmãos, é isso que muitos e muitos querem para o nosso país. Isso é que muitos cristãos querem, talvez sem entender como é a realidade disso. Você vê o porquê que eu chamo esse movimento um movimento diabólico? Como não ver o diabo por trás disso? Ele odeia Deus. Então, naturalmente, ele odeia toda criatura, todos nós que temos a imagem de Deus. Faz sentido? Se ele odeia Deus, ele odeia aqueles que carreguem, que possuem a imagem de Deus. Se você é uma pessoa que se chama de cristão e está em favor disso, eu vou ser muito franco, você está ajudando a promover e propagar doutrinas de demônios. Provérbios 6, versículo 16 e 17. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Se você realmente conhece as Escrituras, conhece aquele que concede valor para cada bebê dentro de cada ventre, você não pode, de boa fé, enxergar nenhum argumento, nenhuma justificativa como aceitável para apoiar esse ato. Olha, o cristianismo é sobre Deus oferecer o Filho dele para o benefício de outros. O aborto é a mãe e o pai oferecer os seus próprios filhos e filhas como sacrifício para o seu próprio benefício. Uma coisa tem absolutamente nada a ver com o outro. O aborto é sobre você se colocar no trono de Deus e declarar quem tem o direito para viver e quem não tem, de acordo com a sua própria preferência ou conveniência. Você está declarando que você mesmo tem o poder de pronunciar o valor de um ser humano, mesmo antes que esse ser humano teve chance de demonstrar o seu potencial. Não seja manipulado. Não seja enganado pelas táticas diabólicas que estão sendo propagados na nossa sociedade todos os dias, pelas redes sociais, por filmes, no rádio, podcasts, YouTube. Não seja enganado. Se levanta. Somos chamados para defender aqueles que são vulneráveis. Levanta sua voz contra isso. Esse assunto você pode ter certeza que vai ser discutido e debatido e considerado e contemplado dentro de salas de tribunais. Essa vai ser uma questão de votação, que a Igreja de Cristo se levante e fale a verdade sobre este assunto, e que nós possamos influenciar a nossa sociedade e a nossa cultura, em vez de sermos influenciados. Salmo 127, estou finalizando. Salmo 127, olha o coração de Deus em relação a isso. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá.
como flechas nas mãos do guerreiro, são filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheio deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Convido a equipe de louvor a vir. Sabe que mesmo que o aborto não é legal aqui no nosso país, desde 1940, quero ler uma estatística para você. Quase 1 em cada 5 mulheres já realizou pelo menos um aborto até os 40 anos de idade no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Aborto de 2016. Só porque é ilegal não quer dizer que isso não está acontecendo aqui. Quase 1 em cada 5 mulheres. Eu sei que eu usei linguagem forte hoje, porque merece isso. Mas talvez alguém aqui, ou assistindo pela internet, já tomou uma decisão disso. Talvez um momento de medo, de consequências, desespero. Talvez uma pressão muito forte de um namorado ou de um marido. Ao mesmo tempo que eu falei, muitos fazem por simples conveniência. Tem mulheres que muitas vezes tomam uma decisão por uma pressão extrema da parte do cônjuge ou do marido. Ou talvez mesmo está num momento difícil da vida e confuso, não sabe como vai providenciar uma vida saudável para a criança e pensa que a única opção realmente é de não continuar com a gravidez. Deus odeia essas coisas. Ele odeia esse ato, mas no mesmo tempo, Ele é misericordioso. No mesmo tempo, Ele oferece perdão. Porque Ele fala em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel, Ele é justo. Ele não se agrada com aquilo que aconteceu, mas Ele está disposto, por amor, a te perdoar, a te purificar de toda culpa e vergonha que talvez foi gerado por meio de um ato assim. Não tem como falar sobre esse assunto sem falar sobre o Evangelho de Cristo. Como assim? Deus, Ele oferece perdão, Ele oferece purificação de todos os pecados, incluindo o pecado do aborto, porque Jesus pagou o preço desses pecados na cruz. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confiando no sacrifício dele na cruz, será perdoado e será salvo. Ele morreu para perdoar e nos purificar de todos os pecados. Então, hoje à noite, enquanto nós refletimos um pouco sobre isso, talvez você conhece alguém que está neste momento contemplando a cometer um ato desse, por diversos motivos. Ore por essa pessoa. Que Deus possa te dar sabedoria e discernimento para poder falar ao coração dessa pessoa. Se talvez você sente no seu coração
a necessidade de se arrepender de outros pecados, faça isso neste momento. Neste momento é um momento entre você e Deus, mas que possamos no mesmo tempo a adorar o nosso Senhor e louvá-lo pelo perdão que um dia nós recebemos, se você de fato é uma pessoa convertida. Então neste momento eu convido a igreja a levantar. É um momento entre você e Deus, uma resposta daquilo que você ouviu. Fica à vontade enquanto cantamos, para cantar, para louvar, para adorar, para orar. O altar aqui na frente está aberto. Temos homens e mulheres que têm o prazer de orar junto com você, se é isso o seu desejo, enquanto cantamos.